Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre estudos de filosofia clínica, uma abordagem fenomenológica, essa obra da editora Ibex. Essa obra aqui, ó. Ao longo da história, o homem se preocupa em conhecer o mundo onde vive, esforça-se para compreender o sentido de sua existência e para se relacionar com a sociedade na qual está inserido. Dessa forma, vive situações que lhe exigem um esforço contínuo para buscar a felicidade. A filosofia clínica de ajuda pessoal que surgiu para incitá-lo a interpretar e enfrentar tais desafios de maneira reflexiva e positiva. Assim, Estudos de Filosofia Clínica é uma obra que fala sobre a busca da verdade, o desenvolvimento e o conhecimento humano. Destinada a estudiosos interessados em temáticas como consciência e comportamento humano, esta obra aborda aspectos fundamentais da vida e revela-se um método eficaz para a superação de conflitos. Escrito pelo professor, filósofo e psicólogo José Maurício de Carvalho, é um livro que retrata o surgimento da filosofia clínica, sua fundamentação, constituição e contributo para a formação de seres humanos realizados. José Maurício de Carvalho é graduado em Filosofia, Psicologia e Pedagogia pela Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, especialista e mestre em Filosofia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em Filosofia Clínica pelo Instituto Pasteur de Porto Alegre e doutor em Filosofia pela Universidade Gama Filho, com estágios de pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, em 1994, e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 2001. É professor titular do Departamento de Filosofia e Métodos da Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ, possui 15 livros publicados, entre os quais Filosofia Clínica e Estudos de Fundamentação, baseado nos estudos de Lúcio Pachter, criador do método, e Filosofia e Psicologia, o Pensamento Fenomenológico Existencial de Karl Jaspers, editado pela INCM em Portugal, obra em que examina a contribuição da escola fenomenológica como filosofia e como método de estudo psicológico. Vamos à obra mesma, né? Aos estudiosos de filosofia clínica que se encantam com uma vez apaixonados pela condição humana. Então, sumário, né? As partes e vamos à introdução. A filosofia clínica está se fazendo conhecida rapidamente em nosso país e fora dele. Temos acompanhado o interesse crescente que o assunto suscita entre filósofos e estudantes de filosofia, mas também entre psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, professores, enfim, em diversos segmentos profissionais que trabalham com a consciência e o comportamento humanos. Desde a publicação da obra Filosofia Clínica, Estudos de Fundamentação, em 2005, trabalhamos com a hipótese de que a filosofia clínica é uma técnica de ajuda pessoal fundamentada na fenomenologia existencial. Embora o fato tivesse causado surpresa inicial, não nos parece haver razão para ela. O interesse de Lúcio Pachter, criador da filosofia clínica pela fenomenologia, advém de sua condição de médico-psiquiatra. Muitos filósofos entenderam que o método criado por Russell oferecia um fundamento conceitual sólido capaz de servir de alicerce para as ciências humanas. Psicólogos e psiquiatras ressentiam-se de um tal fundamento. Alguns cuidaram de explorar a hipótese fenomenológica e Lúcio Pachter está entre eles. O movimento não é muito recente, conforme lembra Antônio Paim em nosso país. Milton Campos, que era diretor do Instituto de Psicologia da Universidade do Brasil, atual UFRJ, popularizou em livro a ideia do emprego do método fenomenológico no estudo da psicologia humana. Aquiles Cortes Guimarães estudou o movimento, por ele desencadeado no livro Momentos do Pensamento Luso-Brasileiro, do Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro de 1951, em que examina o pensamento de médicos e psicólogos de renome como Antônio Gomes Pena, Eustáquio Portela, Elcio Arruda, Nelson Pires e Isaías Paim. Algo similar se passava fora do país, bastando lembrar os estudos da corrente fenomenológica da psiquiatria liderada por Karl Jaspers, Kornfeld e Binswanger. Os representantes da psicologia da forma, da Gestalt, o Marx Wertheimer, o Wolfgang Kohler e o Kurt Kafka, e os mais conhecidos da chamada escola de Würzburg, Kulp, Marby e Bull, de modo geral. Esses médicos e psicólogos entendem as dificuldades pessoais como uma desorganização da estrutura de pensamento do espírito que se reflete na forma de a pessoa estar no mundo. Das referências feitas, aprendem-se duas coisas. Primeiro, que filosofia clínica não é propriamente uma escola filosófica como o tomismo, positivismo, raciovitalismo ou pragmatismo, mas uma técnica de ajuda sustentada nas considerações da fenomenologia existencial. Segundo, que essa temática mantém uma relação especial com a tradição filosófica, vínculo que não é tão explícito nas outras correntes com o mesmo propósito, não sendo encontrada no legado dos psiquiatras e psicólogos notáveis acima mencionados.
Nisso consiste o diferencial da filosofia clínica. Nos últimos anos, temos participado de encontros nacionais e regionais de filósofos clínicos, ocasião em que apresentamos diversos trabalhos sobre o assunto. Esses estudos foram reunidos neste livro, apresentados desta forma, ajudam a fundamentar a hipótese que tem orientado nossa investigação. Ao reuni-los, atendemos à solicitação de muitos filósofos clínicos que ainda não tinham tido a oportunidade de tê-los todos à mão, pois ainda não haviam sido publicados. Adicionalmente, os estudos ajudam a entender em que consiste a técnica para os que ainda não tiveram contato com ela. Acreditamos que este livro possa esclarecer alguns pontos para os que realmente estiverem interessados em conhecer em que consiste e o que fundamenta a filosofia clínica. Depois, numa outra oportunidade, vamos falar sobre a filosofia clínica apresentando a técnica, né? As considerações iniciais, a filosofia clínica depende de uma relação humana denominada interseção. Então é isso aí. Hasta la vista, até a próxima.